Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês forem ver o vídeo. Hoje é 11 de fevereiro de 2026, meu nome é Armando Luiz Serra e estou aqui no canal Armando nas Redes com o tópico O Sentido da Biologia. E nele nós vamos tratar de alguns assuntos que são bastante interessantes e bastante polêmicos no campo das ciências biológicas, com um foco especial nas questões do evolucionismo. Nesse primeiro episódio, atendendo uma sugestão de uma pessoa muito querida, muito estimada, eu vou fazer aqui uma indicação inicial de livros que tocam nos assuntos que a gente vai tratar daqui por diante, né? Eu vou começar com o livro do Sean Carroll. Vou colocar aqui na frente para vocês verem. Infinitas Formas de Grande Beleza. É um livro muito interessante, né? Um livro de divulgação científica, para mostrar como, né, a genética hoje explica muito bem a formação dos seres vivos, né? E ele aborda muito a questão da biologia evolutiva do desenvolvimento, explicando, né, um conjunto de genes que foram descobertos aí ao longo do século XX, especialmente no final do século XX, que são os genes homeóticos ou genes Hox. Eu acho interessante esse livro porque ele coloca, pelo menos no meu entender, algumas questões relacionadas à herança das características, da forma como ela foi colocada ao longo do século XX e também no início do século XXI, de modo que, não sei, eu acho que muda um pouco a visão que nós temos, né, do chamado, do que era chamado os genes para alguma característica, né? Eu acho que isso também acaba sendo importante na discussão a respeito da herança dos comportamentos, a herança da estrutura social dos organismos, né? Outro livro que eu vou recomendar aqui para vocês, na verdade três outros livros. Um deles, Dialética da Biologia, do Richard Lewins e Richard Lewontin. Esse livro é uma coletânea de ensaios escritos pelos autores ao longo da carreira deles, e eles entram muito na questão de como a ciência ela é usada para atender os interesses das classes dominantes, né? Eles colocam também questões interessantes com relação ao projeto Genoma Humano, né? A quantidade de dinheiro investida, né, para esse projeto e os resultados esperados, e que quando a gente pensa 25 anos depois, parece que foram aquém daquilo que se esperava. O outro livro dos dois autores, vocês vão ver que o título está em inglês, não há tradução para o português, né? E não é o mesmo livro que eu mostrei anteriormente, The Dialectical Biologist, na mesma linha com a coletânea de ensaios falando sobre o papel da ciência, né, no desenvolvimento do homem, né, a questão ideológica que está por trás disso também. Um terceiro livro, ou melhor, um quarto livro, de um dos autores já mencionados, mas que tem outros dois, Not in Our Genes. Esses dois últimos livros não têm tradução para o português. Este último são três autores, Richard Lewontin, Stephen Rose e Leo J. Kamen. E esse livro, em particular, ele é um ataque direto às ideias
vindas da chamada sociobiologia, e a maneira, né, como a sociobiologia faz uso da teoria do gene para justificar determinados comportamentos, né, e principalmente a manutenção do status quo político, econômico e social. Mas é um livro muito interessante para se ler. E como um contraponto a isso, né, eu vou citar aqui o livro do Edward Wilson, A Conquista Social da Terra, que é justamente onde ele explica, né, como a estrutura social das espécies de insetos, especialmente os himenópteros, né, e também da espécie humana, como isso estaria então entranhado, digamos assim, nos nossos genes, né? E como isso justificaria, por exemplo, ou explicaria e justificaria como as coisas são e por que as coisas são, né? A ideia central desse livro é de que a nossa evolução ela é muito recente e que não houve tempo, digamos assim, para mudanças mais radicais, mais drásticas. Na verdade, nós teríamos aí um comportamento do que se chama, né, de caçadores e coletores, não é? Com uma espécie de hipertrofia representada então pela organização social mais avançada, e que isso gera então uma ambiguidade, não é? Em relação ao nosso modo de ser, ao nosso comportamento e à nossa natureza humana. Aliás, a questão da natureza humana é o objeto de todos esses outros livros que eu já indiquei. E falando nisso, né, este aqui é um livro mais antigo do Edward Wilson, A Natureza Humana, onde ele também vai colocar essas questões. Eu acho que são livros que merecem ser lidos para que nós entendamos quais são os pontos principais das polêmicas que surgiram, e diante do que nós sabemos hoje, né, século XXI, 2026, até que ponto essas ideias elas são válidas ou não, tanto de um lado quanto do outro, né? Nós temos, por um lado, os autores dos livros sobre a dialética da biologia, que tem uma orientação política mais à esquerda, marxista até mesmo, né? Temos, por outro lado, as posições do Edward Wilson, que são aparentemente posições liberais no sentido que é dado nos Estados Unidos, né? De pessoas que são mais voltadas para o campo democrático. E no caso do livro do Sean Carroll, na verdade ele não assume, pelo menos neste livro, nenhuma posição política aparente, mas eu acho que ele coloca algumas questões que nos fazem pensar o confronto entre as ideias do genecentrismo, colocando entre aspas, radical, né, de Wilson, de Richard Dawkins, e, por outro lado, uma visão que mostra que, sem negar, né, a nossa biologia, sem negar que nós somos constituídos por genes, porém, nós temos que pensar que nós, enquanto seres vivos, estamos num determinado ambiente e há uma interação que Richard Lewontin, Richard Levins e os demais autores dos livros indicados colocam como uma interação, e particularmente uma interação dialética, tá? Nos próximos episódios eu espero poder desenvolver um pouco os temas que estão presentes nesses livros, mas eu já deixo isso como uma indicação para que quem tiver oportunidade, quem tiver possibilidade de adquirir esses livros, faça uma leitura e
né, enriqueça aí seus conhecimentos e coloque essas questões também em debate, porque por mais que a gente pense que a ciência, né, possa ser neutra, na verdade ela influencia em muito as nossas vidas, às vezes num sentido positivo, muitas vezes ou às vezes também no sentido negativo, né? Eu acho que essas questões são muito relevantes porque basicamente nós vivemos situações em que a nossa existência, inclusive, ela se torna ameaçada em função de determinadas ideias. Eu espero desenvolver isso melhor nos próximos episódios, né? E eu conto com vocês para que vocês façam comentários, né? Curtam, distribuam, né? Compartilhem o vídeo. E oportunamente eu vou propor, né, um programa de financiamento para o canal, para ver se eu consigo, né, na verdade, dar impulso a isso e ter condições de continuar produzindo conteúdo de forma mais sistemática, tá ok? Então eu agradeço a todos e espero que vocês tenham gostado e aceito aí sugestões que vocês tenham para lidar. Até a próxima, pessoal. Tchau.